Eu quero conversar com você como se estivesse só eu e você numa conversa, formal ou informal, como você desejar. Mas eu peço a sua inteira atenção, porque todo esse cenário aqui, para nós cristãos, não se encerra numa encenação. Todo esse aparato aqui é a confirmação, não apenas simbólica, mas imersa, totalmente envolvida, de que sim, os planos do Senhor são válidos para a minha vida, são válidos para a sua vida, e para completar uma obra iniciada que tentou ser interrompida. Quero falar para você e com você nessa conversa, nessa ministração, algo que o profeta Ezequiel já nos alertava. Abra sua Bíblia, pode deixar, Bárbara, não precisa nem colocar, mas você, abra sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel 33. O tema da ministração é conversão e salvação. Conversão e salvação, duas palavras que não estão desassociadas. Mas antes eu quero ler o que o profeta Ezequiel traz como revelação ao nosso coração. 33, verso 11 do profeta, que diz: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Vou repetir. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos maus e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. O profeta está falando para nós de um caminho que estava nos levando para distante de Deus. A conversão é um giro de 180 graus. Eu estou indo para um caminho oposto, mas de repente eu faço este movimento para voltar ao caminho da verdade. A conversão é a mudança para onde eu estou indo, que estava me levando para a destruição, para o regresso à presença do Deus Criador. Estar em conversão, meu irmão, não é apenas pertencer a uma igreja. A pessoa convertida, ela não é uma pessoa apenas cheia de talentos para fazer a vontade de Deus. A pessoa convertida, ela mudou completamente o teu caminho para mais uma vez estar na direção de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quem não é convertido está em oposição a Deus. Por isso que nós falamos assim, nos papos triviais, não é crente não é convertido não. Por quê? Porque ainda não houve esse regresso. A pessoa não convertida, ela está num caminho que a distancia de Deus. Essa conversão, esse retorno, diz sobre a história. E nós vamos conversar sobre isso. O profeta Ezequiel está dizendo o seguinte: Deus não tem prazer quando uma pessoa, ao morrer, não o confessou como o seu único e suficiente Salvador. Deus não tem prazer que o ímpio continue sendo ímpio. O ímpio é aquele que não quer saber, que não tem interesse em Deus, que não passou pelo processo da conversão. O ímpio é aquele que está distante de Deus, é aquele que não está na presença de Deus, que ainda não fez a conversão na direção a Deus. Ou seja, o não convertido pode ser relacionado ao ímpio, aquele que está distante de Deus. Portanto, mude de direção. Mude de direção. A conversão é o retorno para Deus. Nessa manhã, o que eu quero dizer para você: retorne para Deus. Retorne para Deus. Faça essa conversão. Faça essa análise da tua vida. Para onde eu estou indo? Aonde as minhas escolhas estão me levando? Para mais perto ou para mais distante de Deus? 180 graus, não aceite menos que isso. Mude. Você está lá numa estrada,
De repente você pegou um caminho errado que, ao invés de te levar para onde você queria, está te distanciando. Qual é a alternativa? A conversão. Se você está distante de Deus, a sua alternativa nessa manhã é a conversão. Converta-se e será salvo. É o que diz a palavra, é o que diz a Bíblia. Conversão para a salvação, são duas palavras que estão associadas. E eu quero lembrar vocês de um homem convertido, Paulo, serial killer, hein? Paulo era um serial killer. Ele não só perseguia, como ele consentia na matança. Paulo, o grande apóstolo, que se determina escravo depois, nós sabemos da vida de Paulo antes de Cristo e depois daquela conversão na estrada de Damasco. Paulo, por que me persegue? Quem sabe nessa manhã você está ouvindo uma voz dizendo assim: por que continua fazendo o que você está fazendo? Por que continua pegando no copo que vai te levar para a ruína? O copo que vai te embriagar? Por que ainda continua nas mesmas companhias que vai te levar para distante de mim? Por que vai dar a primeira tragada? Nós estamos como Paulo na estrada, em que o Senhor está falando: Jonas, não faça mais isso. Está na hora de conversão. Paulo era perseguidor fervoroso e consentia na execução. Paulo não só perseguia. Quando você vai ler a história, tremenda história, na morte de Estevão estava lá Paulo, né? É isso, Edson? Perseguidor e executor de pessoas para viver uma nova vida, tornando-se uma nova criatura. Eu quero que você abra, não abra não, eu coloquei, olha lá, para facilitar. Olha o que Paulo fala sobre ele mesmo. Eu quero que você e eu sejamos como Paulo, que a gente fale de nós mesmos como nós éramos no passado e o que o Senhor fez com a gente, ao ponto de nós sermos uma nova criatura hoje, passar pelo processo de conversão. Dou graças a Cristo. Isso está em 1 de Timóteo, capítulo 1, nos versos 12 a 14. Olha o que Paulo fala: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha a história pregressa de Paulo, a mim que anteriormente fui blasfemo. Olha Paulo falando do que ele era antes da conversão. Eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Paulo falou: eu, enquanto não sabia, estava no erro, mas quando eu conheci a verdade, me tornei uma nova criatura. O Senhor está falando a verdade para você nessa manhã. Está na hora de você se tornar uma nova criatura. Conversão, mude o sentido da tua vida. Se a tua vida está te afastando do Senhor, é hora da conversão. A conversão te conduz à presença, a presença te conduz à salvação. É o que o Senhor está falando nesta manhã. Amém, igreja? O Senhor te conduz à salvação. Ele continua dizendo: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando: eu vou dar graças a Deus, porque meu passado me condenou, me levou à destruição, mas eu estava na ignorância e conheci a verdade, e ao conhecer a verdade, me tornei uma outra pessoa. Quero falar uma coisa para você: conversão te faz uma nova pessoa. Pastor, Deus muda caráter. O formato e a personalidade é próprio de cada um, mas Deus te dá sabedoria para conduzir as suas escolhas. Amém? Hoje, eu e você estamos sendo, vamos falar, desafiado pelo Espírito Santo para encarar uma mudança radical, uma mudança que nos leva à aproximação. Quando eu me aproximo da luz, eu vejo o que estava no escuro, o que estava escondido. Então eu quero fazer com vocês uma reflexão muito necessária de um versículo que foi declarado por Jesus, que é o versículo que está em João, o Evangelho de João, capítulo 5, 24. Presta atenção no que Jesus fala. Jesus está falando assim: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado.
Vou repetir. Quem ouve as minhas palavras. Na verdade tem versões que diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe por que glória a Deus? Porque aqui fala sobre a nossa trajetória até a salvação. O que eu falei até aqui é que para ser salvo eu preciso estar próximo de Deus. E se eu estava afastado de Deus, eu preciso converter a minha caminhada. Converter a minha caminhada é: eu estou na direção oposta, mas eu faço esse movimento de retornar para a presença do meu Deus. Então, estando na presença do Senhor, eu estou salvo. Primeiro, quero trazer algumas informações aqui super importantes. Vamos lá. Primeiro, com a sua Bíblia aberta, você vai deixá-la no Evangelho de João, capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Aliás, Bárbara, por favor, pode colocar. Eu quero descamar esse versículo com vocês. Então vamos lá. Só vou aguardar. Isso, olha lá. 5:24. Eu quero descamar, vamos camada por camada. Primeiro, eu lhes asseguro, ou em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê, ouvir e crer, ouvir e crer. Então, sobre ouvir, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, sobre o ouvir. Primeira coisa é o seguinte: ouvir é uma escuta atenta. Eu estou ouvindo, mas não está entrando aqui e saindo aqui. Eu estou acolhendo o que o Espírito Santo está falando para mim. Agora, o Senhor está fazendo um desafio. Jesus está falando: quem dá o crédito devido àquilo que eu estou falando, ou seja, quem acolhe verdadeiramente e desenvolve o crer, porque para eu crer, eu preciso ouvir atentamente. Por que está cheio de igrejas em que há manifestações e movimentos? Porque há muito movimento e barulho e pouco crer. Poucos estão dando o verdadeiro sentido e significado àquilo que se ouve. Quem deu crédito à minha palavra? O Senhor está perguntando nesta manhã. Não é ouvir de qualquer maneira, porque hoje a igreja está sendo treinada para ouvir o que quer. Hoje eu vou naquele lugar porque eu preciso de combustível, de energia para essa semana. Eu vou àquele lugar porque eu preciso que o Senhor fale comigo sobre os meus problemas. Não, meu irmão, você vai ouvir o que é declarado, e muitas vezes o que é declarado não é aquilo que você deseja, é ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Isso chama-se sã doutrina. É a mesma coisa de você ir ao médico. Você tem um diagnóstico lá e o médico vai falar assim para você: para você se curar, você precisa seguir severamente. Você tem que tomar esses medicamentos e seguir essa dieta para você se curar. Aí você não vai gostar, porque ele vai tirar o chocolate, vai mandar você largar a série de cima do sofá e ir para cima de uma esteira. Eu acho que eu falei para os irmãos na terça-feira, fui fazer exame de esteira, tô lá dando meu tudo, e vamos, e aí tô chegando em 9 minutos, eu falei: meu Deus, agora eu conheço a eternidade, porque 9 minutos parece que eu estou a vida toda em cima desse lugar. E aí, como eu tinha dormido na noite anterior com aparelho, holter, mapa, não dormi nada à noite, estava com dor. Lembrei que eu tenho canela, estava com dor na canela e eu estava lá. Estamos lá. E ele olhou para mim e falou assim: para. Eu falei: em nome de Jesus. Em nome, pode parar. Aí, 9 minutos, para. Aí, pressão nas alturas, ele calma, foi conversando comigo, a pressão baixou. Mas eu vou falar para vocês, se eu tivesse dado um pouquinho mais de gás, eu tinha aguentado. Aí ele falou assim: olha, tá tudo bem, tudo ok. Eu colocando os bofos para fora, ele falou que tava tudo bem. Eu tava já chamando Jesus, vendo os céus abertos, contemplando a majestade, e ele: tá tudo ok com você. E aí eu olhei para ele e falei: é mesmo? Ele falou: e olha, detalhe, se você tivesse ficado mais 3 minutos, você tinha chegado no nível de excelência. Quase um atleta, meu irmão. Por 3 minutos eu não...
Aí agora eu estou na briga. Por que eu não aguentei 3 minutos para mostrar para o médico? O que eu quero dizer, irmãos, é do esforço que nós temos que fazer para calar todas as vozes que estão berrando ao nosso redor para ouvir a verdadeira, aquela voz que vai nos livrar da morte, aquela que vai nos trazer a salvação. Sobre escutar, eu até coloquei aqui, é o prestar atenção, é o treinamento que nós temos que fazer dentro da igreja para ouvir atentamente a voz de Deus. Porque o que o versículo fala? Quem ouve a minha palavra vai gerar algo, o crer. O que está faltando é esse crer no meio do povo que está ouvindo o que quer. Se eu dissesse para vocês, irmãos, é batata. Se eu colocasse ali um painel dizendo assim: olha, domingo que vem, a Aline Barros vai vir cantar nessa igreja. O Neymar vai sentar no primeiro banco. Se eu colocar uma faixa dizendo que a Cassiane vai desabalar de Alphaville para vir aqui, vai ter convite para irmão que faz muito tempo, irmão que muitos anos não aparece na igreja. Mas eu estou falando de um maior do que um popstar qualquer. Eu estou falando daquele que me faz crer. Eu estou falando daquele que está aqui hoje e que é o maior ídolo de todas as gerações. Mas ele fala a verdade e poucos querem ouvir a verdade. É sobre o crer. Segunda camada que eu quero falar com vocês nesta manhã é sobre o ouvir, e agora é sobre o crer. Eu preciso crer o quê, irmãos? Que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi ungido para me resgatar e me levar à salvação. O crer. Por isso que Jesus está falando: quem ouve as minhas palavras, porque eu sou Jesus que foi enviado, aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. É isso que a Bíblia está falando. Também sobre a vida eterna. Ontem alguém me ligou, estávamos numa visita abençoada, estávamos na casa de uma irmã que espiritualmente madura, falou da sua trajetória, do quanto ela conhece o Senhor espiritualmente, tremenda o depoimento das experiências daquela irmã, daquela conduta na presença do Senhor. E aí, depois eu e Fernanda fomos resolver uma situação, e aí uma pessoa me ligou: pastor, estou aqui no debate em casa, quero saber, quando a gente morre, nós vamos ter o sono da alma. Eu falei: chega de dormir, minha linda. Não tem sono da alma não, a vida eterna é realidade. Jesus está falando isso aqui, ó. Aquele que me enviou, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem recebe Jesus hoje, já está na vida eterna. A morte vai ser uma passagem apenas para a glorificação, porque este corpo corruptível não pode estar na presença dele. Eu preciso ser glorificado. Então aonde está a morte, o teu aguilhão? Porque eu criei, eu faço parte da vida eterna com Cristo Jesus. É sobre a vida eterna. Abra lá em João 3,36. Vamos lá, Evangelho de João 3,36. Nada contra os teólogos que falam do sono da morte, mas eu não creio, não é isso que Jesus nos ensina. Evangelho de João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem o quê? Tem, é agora. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Estamos falando da vida da eternidade. Deus é eterno, e para eu habitar na presença dele, eu preciso viver na eternidade. Então Jesus está dizendo que a vida eterna é uma realidade presente na vida do cristão. Por isso que nós podemos cantar: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, o que diz o louvor? Sem medo então terei vitória. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? A vida eterna é uma realidade. Jesus está dizendo isso. Vida eterna é realidade. Aleluia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Gente, por que eu estou olhando para trás se eu tenho TV na minha frente? Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que eu preciso da conversão? Eu estou caminhando para a ira.
Estou caminhando para a destruição. Quando eu me converto, eu volto para a salvação. Por isso que eu estou falando entre conversão e salvação. Quem se converte está no sentido da salvação. A realidade da vida eterna é para quem já crê. Eu criei, eu confessei, eu entreguei a minha vida, e quando enfrentar a morte, sem medo então, terei vitória. Sobre a vida eterna, Jesus está falando de algo real. Jesus está falando de algo imediato. Jesus está falando da transformação presente, agora. Eu tenho uma mãe que me ensinou a ter fé. Aleluia! Cortaram a energia de casa uma vez. Minha mãe colocou os 4 filhos na cama dela. E a minha mãe começou a nos ensinar. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Estávamos todos deitados na cama. Ela falava assim: quando o Júnior, meu nome na minha casa é Júnior porque meu pai chama Jonas. Quando o Júnior tiver maior, eu já vejo eu visitando a casa dele, Deus abençoando aquela família. E aí minha mãe levava a nossa imaginação. Estamos no escuro, os celeiros não têm nada. Meu pai nos abandonou naquela época. E minha mãe, ao invés de praguejar, nos ensinou a crer no amanhã. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, as pessoas olhavam para a minha irmã. Perdemos o meu irmão mais velho, assassinado brutalmente. Meu irmão foi para o tráfico, foi uma coisa horrenda, uma vida tenebrosa. Mas nós tínhamos uma mãe que sempre nos ensinou a olhar para o amanhã, chamar Jesus para fazer parte, para que Ele mudasse a nossa vida. Infelizmente, meu irmão não quis essa presença. Mas enquanto nós estávamos deitados na cama, minha mãe olhava e falava: Kleber, eu tenho certeza que vai ser um homem abençoado, também vai constituir família. E ali a gente olhava para o futuro e nós enxergávamos que no nosso amanhã Deus faria algo extraordinário. Hoje, meu irmão, eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu e a Fernanda, eu falei: Deus me deu uma família fabulosa. Meu filho está completando 21 anos de vida. Hoje é o aniversário do Romo, 21 anos de vida. E eu posso dizer para vocês que, para a honra e glória do nome do Senhor, toda esse percurso de ruína, de devassidão que eu tive que enfrentar na minha trajetória, Deus permitiu que o meu filho não tivesse a mesma história que eu tive. Ele nasceu no Evangelho e ali o Senhor Jesus me deu condição de mostrar a ele o verdadeiro, único e vivo caminho. E por último, eu quero falar sobre condenação, salvos do juízo. Jesus, no versículo, Jesus está dizendo exatamente isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Então, eu criei, eu aceitei Jesus. Jesus faz parte da minha vida. Imediatamente o juízo já foi realizado na minha vida, porque eu, através da escolha, já recebi a minha sentença. Qual é a sentença de quem aceitou Jesus? Salvação. A sua sentença, ao aceitar Jesus, não é mais condenação, e sim salvação. Amém, irmãos? E sobre a morte, Jesus fala também: passou da morte para a vida. Tem um monte de gente de olhos abertos, trabalhando. Tem um monte de gente vindo à igreja, fazendo amigos, mas está morto espiritualmente. Jesus está falando da morte espiritual. Quem ouve, quem crê, quem acredita nessa minha palavra, quem sabe do que eu estou falando, quem assimilou a minha mensagem, ele não é mais uma pessoa morta espiritualmente. A sua vida é uma nova vida em Jesus. E nós temos vida com Deus. Eu termino essa ministração pedindo para que você se coloque de pé. Os convertidos e os que estão no processo da conversão. Nós hoje vamos fazer parte da ceia do Senhor.
pertencer à ceia não é um momento em que nós apresentamos ao Senhor uma santidade fajuta, mas uma santidade de luta, uma santidade de persistência. Ao nos aproximarmos da ceia, estamos revendo a nossa trajetória. Nós estamos na 11ª ceia do ano. E nós estamos hoje, irmãos, imbuídos de um sentimento. E o sentimento é: até aqui eu tenho lutado contra os desejos malignos que querem me afastar do Senhor. Feche os teus olhos um instante. Vamos falar de conversão, da sua. A partir do momento em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, qual que é o caminho que você tem tomado? Faça uma análise. Tem abandonado os vícios, as más companhias? Você tem deixado para trás a alegação e a desculpa de que você não pode? Então, meu irmão, faça uma análise da sua conversão. Deixei de ser ímpio, deixei para trás aquilo que me afastava de Deus. Hoje é sobre mim e é sobre você. Você vai fazer uma análise do seu processo na presença do Senhor. Aquilo que você tem vivido, experimentado dia após dia. Está na hora de mergulhar um pouco mais para descobrir mais de Deus e aproveitar o que Deus quer que você aproveite. Faça uma análise da tua vida, a sua conversão. Você pode ser como Paulo. Hoje, Paulo diz: sede meus imitadores. Olha que nível de excelência Paulo chegou. Aquele que era o perseguidor, hoje está dizendo: você pode me imitar, porque se me imitar, eu estou agradando a Cristo, você também estará no mesmo nível. Paulo está falando sobre si, agora nós vamos falar sobre nós. Em que nível está a sua conversão?